Comecei a gravação, agora eu deixo o palco para vocês, Eduardo Rosemari. Um bom evento a todos, qualquer coisa é só chamar. Obrigada, Karen. Boa noite a todos. Dando sequência aos nossos eventos de Quinta da Educação, hoje nós vamos estar apresentando mais uma fase das nossas palestras. Na noite de hoje, nós vamos estar falando sobre imersão às teses filhotes, outras oportunidades para a exclusão da base de cálculo. Meu nome é Rosemari Sangali Mendes, que vou estar ajudando o Eduardo de Souza Mendes, o Eduardo da Silva Dias, desculpa, que será o nosso palestrante de hoje. Russell, deixa eu só ajustar aqui. A nossa empresa Russell Bedford Internacional foi fundada em 1983, na Inglaterra. Russell Bedford é uma rede global de firmas independentes de contadores, auditores, consultores fiscais e consultores de negócio, classificada como uma das principais redes de contabilidade do mundo. A experiência financeira da Russell Bedford se divide em 4 grandes áreas: consultoria financeira, auditoria, contabilidade e tributação internacional. Russell Bedford Brasil, levando você mais longe. Nossa empresa ela existe há mais de 10 anos, presente no Brasil, experiência consolidada nos setores público e privado. Possui o selo GPTW 2021 e 2022. Sócios e diretores engajados na qualidade dos serviços prestados, possuindo mais de 1.000 clientes. Atuação em todos os estados brasileiros. Trabalhamos com a prestação de serviços nas áreas de auditoria, consultoria, perícia, assessoria, compliance e tecnologia da informação. Membro independente da Russell Bedford Internacional. Levando você mais longe. Nós levamos você e sua empresa mais longe, com uma equipe de profissionais multidisciplinares e altamente qualificados. Na noite de hoje, eu, Rosemari Sangali Mendes, sou sócia supervisora de auditoria da Regional Rio Grande do Sul. Possuo experiência de 15 anos de auditoria externa, bacharel em Ciências Contábeis pela PUC, no Rio Grande do Sul, bacharel em Direito pela UBRA. Possuo CNAE e BACEN. E nosso palestrante de hoje, Eduardo da Silva Dias, sócio de auditoria e tributos da Regional Rio Grande do Sul. Experiência de 6 anos em auditoria externa e tributos fiscal. Bacharel em Ciências Contábeis pela PUC do Rio Grande do Sul, pós-graduado em Controladoria e Finanças, MBA em Gestão Tributária e Empresarial, também possui CNAE, SUSEP e BACEN. Nossa programação de hoje, vamos iniciar com uma introdução ao assunto, a teses filhotes, um breve histórico, exclusão do PIS e COFINS da própria base, exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS e considerações finais. Vou passar a palavra agora ao Eduardo, que vai fazer a apresentação dessa nossa Quinta da Educação. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Primeiramente, muito obrigado pela oportunidade a Russell. Muito obrigado, Rose, pela sua excelente introdução em relação ao tema, em relação ao assunto, né? Conforme foi mencionado, né, vamos aqui dar uma breve introdução em relação ao tema, para que, posteriormente, nós adentremos aqui nas teses filhotes, né, que são teses bastante oportunas e que estão em bastante alta no mercado, no qual visam possibilitar ali os contribuintes a recuperação de tributos que foram recolhidos a maior. Em relação aqui à introdução, né, primeiramente, este assunto ele é uma continuidade do nosso evento anterior, tá? O nosso evento anterior, ele abordou a tese do século, né? O que é a tese do século? Ela foi a tese julgada no qual possibilitou aos contribuintes
excluírem o valor do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, né? Ela foi uma das teses mais aguardadas dos últimos tempos, né? E ela tem uma relevância tamanha em relação a valores mensurados para que as empresas pudessem recuperar, que não é à toa que ela foi denominada como uma tese do século, né? Em detrimento à sua magnitude, né? A magnitude dos seus efeitos de recuperação. E essa tese de exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, além de possibilitar ali os contribuintes a recuperar valores que foram recolhidos a maior, ela, consequentemente, ela trouxe efeitos positivos andando em paralelo, né? E esses efeitos, elas são denominados como teses filhotes, né? E aqui, né, meu caro amigo Cereja, não estamos falando de PETs, né? São teses tributárias, né? Elas são teses filhotes. Por que elas são denominadas como teses filhotes? É porque elas são teses oriundas de uma tese mãe, no qual a tese mãe é a tese de exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Entretanto, o seu entendimento, né, o mesmo entendimento dado que possibilitou excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, é o mesmo entendimento análogo, porém para outros tributos, né? Por isso que elas são denominadas, então, como teses filhotes, né? Porque elas nada mais são do que frutos das teses principais, né? Ou seja, são teses que foram geradas a partir da tese principal, que neste caso foi a tese de exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Aqui é apenas para manter todo mundo na mesma linha de pensamento, tá? A tese do século, né? A tese de exclusão do ICMS, ela ganhou uma grande proporção, principalmente nesse ano, né? Após o parecer da Procuradoria-Geral, o parecer de número 7.698, né? E, consequentemente, também trouxeram alguns efeitos de modulação, tá? Isso aqui vai ser bem importante para a questão das teses filhotes que nós vamos ver aqui no decorrer da nossa noite. Tá? Então, só recapitulando, né, a tese do século, tá? Ela vem antes de 15 de março de 2017, mas ela começou a ganhar uma repercussão maior com base no julgamento do recurso extraordinário de número 574.706, né, no qual o STF decidiu que o ICMS ele não compõe ali o faturamento ou a receita bruta das empresas e, consequentemente, ele tem que ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS. E aí ocorreram eventos posteriores por parte da Receita Federal, até que em 13 de maio, aí sim se fechou, digamos assim, começou a fechar com chave de ouro, né? E o STF julgou o tema de número 69, onde definitivamente, né, ficou determinado ali a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. E aí, consequentemente, na data de 21 de maio, houve a emissão do parecer por parte da Procuradoria-Geral, né, aonde aí sim ela colocou ali o ponto final de que o ICMS ele pode ser excluído e é o ICMS destacado na nota fiscal, né? Aí, consequentemente, vieram algumas publicações por parte da Receita com orientações no manual do EFD Contribuições, que é a obrigação acessória do PIS e da COFINS, né, e havendo as possibilitações de que os contribuintes já conseguissem recuperar valores não mais por vias judiciais, mas aí também já por vias administrativas, né? Para que todos tenham conhecimento, né, ocorreu recentemente uma atualização em relação a essa tese do século, tá? Que foi um parecer interno emitido pela Receita Federal, e isso gerou muita repercussão nas mídias, né? O que é esse parecer, né? Bom, como a Receita, de certa forma, acabou perdendo com relação à arrecadação, já que o ICMS não mais compõe ali a base de cálculo do PIS e da COFINS, então a Receita ela emitiu um parecer, né,
para determinando que os créditos de PIS e COFINS, eles também devem desconsiderar o ICMS de sua base, né? Mas isso é um parecer interno vinculado a um processo exclusivo, né? Isso aqui ainda cabem medidas ali de precaução, com tutela judicial, para que isso não se reflita ali aos contribuintes, até porque esse parecer ele tem inúmeras contradições, né, por parte da Receita Federal. Então, é uma situação que ela gerou muita repercussão na internet, mas ainda não é nada que possa vir a, digamos assim, a assustar ali os contribuintes, né? E recapitulando ali em relação às emissões, né, e eventos ocorridos à tese do século, né? Ela foi decidida ali pelo Supremo, né, no qual o ICMS ele já não compõe mais a base do PIS e da COFINS, né? Porém, a decisão ela acabou tendo um efeito de modulação, né? E esse efeito de modulação, o que ele é? Ele é como se fosse uma limitação, né? Porque, via de regra, quando tu entra e busca recuperar valores de tributos, pelo Código Tributário Nacional, tu consegue recuperar até os últimos 5 anos. Mas este efeito de modulação, ele barrou até a data de 15 de março de 2017. Foi a data em que ocorreu o julgamento ali por parte do STF, né? E aí, consequentemente, quem acabou indo por vias judiciais acabou limitado a essa data de 15 de março, né? Não mais conseguindo recuperar os últimos 5 anos, né? Mas isso foi para quem entrou na justiça depois da data de 15 de março. Esse conceito do efeito de modulação ele é bastante importante para o que ainda está por vir para essas teses filhotes, né? Então, as ações que foram interpostas antes de 15 de março e que transitaram em julgado, elas vão conseguir ali ter os seus créditos pleiteados, né? Sem nenhum questionamento por parte ali da Receita Federal. As ações que entraram antes de 15 de março, mas sem trânsito em julgado, elas conseguem manter ali os créditos também pleiteados antes, né, e após a data ali de 15 de março. Agora, quem já entrou com ação após a data ali da decisão do Supremo, aí sim que começa a trazer os impactos do efeito de modulação, né? Quem teve essa ação interposta após a data de 15 de março, mas que já teve a ação transitada em julgado, ela até consegue manter ali os créditos anteriores, porém há um risco de que a Procuradoria-Geral ela ingresse com uma ação rescisória, questionando os créditos anteriores à data de 15 de março, justamente por conta dos efeitos de modulação. E aí quem entrou com ação após a data de 15 de março e não teve essa ação transitada em julgado, aí não tem nem o que argumentar, né? Os créditos pleiteados com data anterior eles serão totalmente perdidos, sendo mantidos somente os com datas posterior a 15 de março de 2017. Tá? Então, é importante a gente ter em mente esse conceito do efeito de modulação, né? Justamente para essas teses filhotes que a gente vai abordar aqui no decorrer da nossa noite. Bom, feita essa introdução, então, né? E mantendo todo mundo na mesma página com relação à tese do século, agora aqui nós adentramos, então, as teses filhotes oriundas, né, da tese do século, tá? Na nossa noite nós vamos abordar aqui as duas teses filhotes principais, que são as que estão mais evoluídas, tanto em decisões e no que está tramitando na justiça. A primeira delas a exclusão do PIS e da COFINS da sua própria base de cálculo. Tá? Então, o que a gente vai examinar aqui nesta noite? Tá? O que é essa tese, o acompanhamento dela até o presente momento, quais são os clientes que podem se beneficiar desta tese e cases, né, situações que, na justiça, de empresas que já conseguiram obter ganho de causa desta tese.
Primeiramente, né, abordando aqui a respeito do PIS e do COFINS, também para que todo mundo esteja na mesma página, né, é importante a gente frisar que o PIS e a COFINS, eles possuem dois regimes distintos de tributação, sendo um regime denominado como regime cumulativo e o outro regime denominado como regime não cumulativo. Tá? Via de regra, geralmente se faz aqui uma associação de que o regime cumulativo ele está presente ali para empresas optantes do lucro presumido e o regime não cumulativo ele está presente para as empresas do lucro real. Tá? Mas né, no direito tributário, como toda regra existe a sua exceção, né? É importante a gente frisar e focar mais no regime cumulativo e no regime não cumulativo. Por quê? Porque bancos, por exemplo, bancos, eles obrigatoriamente estão no lucro real. Porém, pela legislação, tanto pela 10.637 quanto pela 10.833, que são as leis que vigoram a respeito do regime de não cumulatividade, as instituições financeiras, mesmo estando dentro do lucro real, elas não tributam o PIS e a COFINS pelo regime não cumulativo, mas sim pelo regime cumulativo. A principal diferença entre os dois regimes, né, obviamente, são a questão das alíquotas menores, né, no regime cumulativo, e alíquotas maiores para o regime não cumulativo. Porém, no regime cumulativo, tu consegue, conforme os gastos que a empresa ela possui, e se estes gastos estão diretamente vinculados ali à sua atividade, tu consegue obter créditos em cima destes gastos para que tu consiga ali abater o montante que você apurou, né, como contribuinte, tu consegue abater ali daquele montante e, consequentemente, recolher um valor menor aos cofres públicos. Tá? Então, resumidamente, essa é a principal diferença entre os dois regimes. Tá? O PIS e a COFINS ele é um tributo de competência federal, né? E essa tese, ela tem ali como preceito ser análoga à tese do século, né? Por que é ser análoga no caso? Porque o mesmo entendimento que ele foi dado para a tese do século, no qual ela é mencionada que o ICMS ele não deve compor a base de cálculo do PIS e da COFINS, porque ele não é configurado como uma receita, como um faturamento, ele não é configurado como um aumento de bens, de capital dentro da empresa. Então, ele tem que ser eliminado do conceito de receita bruta e, consequentemente, o ICMS, né, teve a decisão de que ele tem que ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS. E o mesmo entendimento dado para o ICMS é o entendimento que o STF está tendo para o próprio PIS e a COFINS. Então, por isso que essa tese filhote, ela determina que o PIS e a COFINS, eles têm que ser retirados, né, da sua própria base de cálculo, né? Como é que ficaria na prática esta situação? Tu vai ter lá o teu valor bruto, aí em cima daquele valor bruto tu vai apurar o valor da PIS e da COFINS, né, conforme as alíquotas correspondentes ao regime que a empresa ela está enquadrada. Após feita essa apuração, aí sim é que tu vai chegar à base de cálculo efetiva para poder aplicar as alíquotas novamente e chegar ao cálculo dos valores de tributação que aí sim serão recolhidos para a Receita Federal, né? Essa tese ela está em julgamento no tema 1067 do STF, no qual já reconheceu o recurso extraordinário de número 1.233.096. A tese ela iniciou, né, ela começou a ter uma maior repercussão no início do mês de agosto deste ano, né, no qual transitou em julgado uma decisão ali do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que determinou ali a exclusão, então, do PIS e da COFINS das suas próprias bases de cálculo. Porém, em 2019, essa tese, né, como a tese do século, ela iniciou em 2017, então, em 2019, já começou a, digamos assim,
a andar a tese filhote da exclusão do PIS e da COFINS da sua própria base de cálculo, quando a Sexta Vara Civil de São Paulo, ela desobrigou uma fabricante de instrumentos de laboratório de recolher o PIS e a COFINS, né, sobre a sua própria base de cálculo. A União, ela recorreu, porém, em dezembro do mesmo ano, em dezembro de 2019, a quarta turma do TRF3 manteve a decisão da Sexta Vara Civil. E o desembargador André Navarrete Neto adotou o entendimento usado pelo STF na tese do século, que excluiu o ICMS da base de cálculo das mesmas contribuições. E aí, de acordo com o magistrado, tributos não devem integrar a base de cálculo de outros tributos, né? Então, vejamos, né? Aqui, né, reforça-se a questão de ser considerada como uma tese filhote, porque tudo isso ela está girando justamente por conta do entendimento que o STF teve quando decidiu ali no seu julgamento que o ICMS não compõe a base de cálculo do PIS e da COFINS. E esse mesmo entendimento ele foi dado pelo desembargador, né, fazendo uma analogia em relação ao PIS e a COFINS, e aí, consequentemente, decidindo também que o PIS e a COFINS não devem entrar dentro da sua própria base de cálculo. Quais são as empresas que podem se beneficiar em relação a essa tese, tá? Bom, praticamente são todos os sujeitos passivos que forem contribuintes do PIS e da COFINS, exceto as empresas que são optantes pelo Simples, tá? Por que o regime do Simples aqui é uma exceção? Porque quando a gente calcula o Simples, ele possui uma metodologia de cálculo diferente. Totalmente diferente, né, Eduardo? Exatamente. Totalmente diferente a metodologia de cálculo, né? Exatamente. Porque o PIS e na verdade, o PIS e a COFINS ele já está no bolo de uma série de outros tributos, né, que a empresa optante pelo Simples, ela vai recolher ali mensalmente, né? Então, ali dentro vai estar o PIS e a COFINS, conforme a tabela, conforme o segmento da empresa, também vai ter o ICMS ali dentro, se for uma prestadora de serviços, vai ter o ISS-QN ali dentro. Então, é uma metodologia totalmente diferente de cálculo, o que inviabilizaria, né, essa exclusão aqui de dois tributos ali de uma base de cálculo. Aqui a título de conhecimento, né, para que todos consigam, então, acompanhar o quanto que essa tese ela já está evoluindo, tem um mandado de segurança, tá, que ele foi concedido pelo juiz Cláudio Roberto da Silva, da 2ª Vara Federal de Curitiba, né, e aí, na conclusão deste mandado de segurança, né, houve justamente a suspensão, né, da exigibilidade das contribuições do PIS e da COFINS sobre a sua própria base de cálculo, né? E ainda por cima, autorizando a empresa que entrou com este mandado de segurança a obter uma compensação dos últimos 5 anos, né? Prévios à entrada deste recurso na justiça, né? E aqui a gente já começa também a retomar a questão dos efeitos de modulação. Como essa tese ela ainda não teve o julgamento do tema 1067, então aqui ainda não existe a figuração dos efeitos de modulação. Então, as empresas que estiverem ingressando na justiça com essa tese, elas ainda conseguem buscar via judicial os últimos 5 anos, já que não existe o efeito de modulação barrando e determinando uma data limite de recuperação. Não sei se tem alguém que ficou com alguma dúvida em relação a essa tese, ou se nós podemos já adentrar na segunda tese da noite. Temos um comentário aqui da Vanessa.
que ela vê muitos tributaristas mencionando sobre a exclusão do ISS. A tese seria a mesma? Exatamente, Vanessa. O conceito adotado aqui para a tese da exclusão do PIS e da COFINS, da sua própria base de cálculo, é o mesmo conceito que está sendo utilizado para a exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS, né, que também é uma tese filhote oriunda da tese do século, né? Então, o conceito em si, ele é o mesmo, por isso que elas são denominadas como tese filhote, já que o entendimento da tese mãe, ele está sendo aproveitado para beneficiar ali os contribuintes, porém com outros tributos, né? E aí, então, né, então, justamente essa é a segunda tese filhote que nós separamos na noite de hoje. É a exclusão do ISSQN, né, da base de cálculo do PIS e da COFINS. Então, o que é essa tese? Vamos fazer aqui também um acompanhamento, como é que essa tese ela está evoluindo, né, até a presente data, quais os clientes que também podem se beneficiar e cases aqui de processos já transitados em julgado. Bom, o que é a tese, então, da exclusão do ISSQN da base de cálculo do PIS e da COFINS? Tá? Primeiramente, né, como todos bem sabem, o ISS, ele também é denominado como Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, né? Ele é um imposto que está previsto ali na Constituição Federal no seu artigo 156, é um tributo que é de competência municipal, regulamentado pela Lei Complementar 116, né, que foi atualizada pela Lei Complementar 157 de 2016, tá? Abrindo aqui um breve parênteses, né, embora cada município, né, como ele é um tributo de competência municipal, cada município tem ali a sua legislação, tá? Porém, né, porém, eles não podem, né, o município ele não pode criar uma legislação que fuja muito da lei complementar, da lei federal, tá? Porque senão essa lei municipal ela pode vir a se tornar até inconstitucional, tá? Vou dar um exemplo bem básico. A lei federal ela determina os limites de alíquota do ISSQN, tá? O ISSQN, conforme o tipo de serviço, ele pode ter uma alíquota que varia de 2% a 5%, né? E isso é o previsto na lei federal. Então, o município, quando ele vai criar a sua legislação para abranger o ISSQN dentro do seu município, quando ele vai determinar as alíquotas para os serviços, ele não pode criar, por exemplo, um serviço com alíquota de 7%, né? Porque a lei federal ela limita uma alíquota máxima de 5%. Então, embora cada município tenha a sua legislação, né, ela não pode fugir muito ali da lei federal. E a exclusão do ISSQN da base de cálculo do PIS e da COFINS, ele também, consequentemente, segue o mesmo preceito análogo da tese do século, no qual ele trata da não incidência do ISS da base de cálculo do PIS e do COFINS, pelo mesmo conceito, pelo mesmo entendimento dado à tese do século, que um tributo ele não deve ser considerado como receita bruta, ele não compõe acréscimo patrimonial de uma entidade e, consequentemente, ele não pode ser considerado na base tributária de outro tributo, né? Ele é um tema que está sendo julgado pelo STF no tema de número 118, no qual já reconheceu a repercussão extraordinária de número 592.616, tá? Essa tese aqui, ao que nós estamos acompanhando, ela é, inclusive, até uma das teses que mais tem evoluído aqui nas decisões judiciais, né? Inclusive, ela tem até julgamentos recentes. Aqui um dado interessante que eu gostaria de compartilhar é que essa tese ela já está tão evoluída
que houve até já uma estimativa por parte do governo na LDO de que a exclusão do ISSQN ela pode até custar em torno de 6 bilhões, né, à União. E esse valor ele pode alcançar 32 bilhões, né, caso o governo tenha que restituir os últimos 5 anos, né. Esse é um dado levantado aqui pelo governo, né. Porém, eu particularmente discordo, né, assim como eu discordei quando o governo levantou um dado de perda em relação à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Porque no momento em que a tese ela evolui e se chega ali na certeza de que são valores que não deveriam ter sido considerados na base e que, consequentemente, acarretaram em recolhimentos a maior de tributos pelos contribuintes, na verdade, são valores que nunca pertenceram ao governo. Então, ele não pode considerar uma perda algo que nunca foi dele, né? Mas é um dado, né? Já é uma estimativa que o governo tem, né? Pelo fato desta tese aqui, ela já estar bem evoluída nas análises judiciais. Estão se preparando, né, Eduardo? Exatamente. Eles já estão fazendo o fluxo de caixa lá, quando já estão fazendo a soma, vamos ter que devolver tanto, vamos ter que devolver X. Então, o pessoal já está montando ali o seu fluxo de caixa, né? Fernanda está concordando com você, com o teu ponto de vista. Perfeito. Obrigado, Fernando. É uma questão que o entendimento ele é bastante claro, né? Como é que a gente vai considerar como perda algo que nunca foi nosso, né? Não tem como eu considerar isso como perda. E o governo, né? Eu acho que ou não sei se tentou talvez assustar ali os contribuintes, enfim, mas ele adotou essa mesma estratégia quando teve a decisão da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, estimando valores de bilhões, né, também. E aí agora ele está fazendo isso com o ISSQN, e assim que também a tese anterior de exclusão do PIS e da COFINS da sua própria base de cálculo, é muito provável que o governo também já vai estimar alguma coisa aí de perda e já vai relatar nas mídias aí. Mas em relação ao acompanhamento da exclusão do ISS da base do PIS e da COFINS, né, o ministro relator Celso de Mello, ele proferiu voto favorável aos contribuintes num julgamento que foi realizado em agosto de 2020, né? E aí, a partir daqui, esta tese ela começou a ganhar uma maior repercussão. O ministro teve exatamente o entendimento da tese do século, né? E se utilizando dos mesmos fundamentos, né? Que deram suporte à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, né? E aí, pelo entendimento do ministro, esse mesmo conceito, ele também se aplica ao caso do ISSQN, né? Na semana passada, ocorreu um julgamento, mas foi um julgamento, uma plenária virtual, onde ocorreram 4 votos a favor em relação à tese e 4 votos contra em relação à tese, né? E aí, pelo fato de ter ocorrido um empate, né, nesse julgamento, na sexta-feira passada, no dia 27 de agosto, houve um pedido de destaque do ministro Luiz Fux, né? Esse pedido de destaque, o que é o pedido de destaque, tá? Ele é um pedido no qual ele pede para fazer a anulação da plenária anterior, e aí o julgamento ele retoma, digamos assim, em fase inicial, como se esses votos eles não fossem considerados, né? Então vai ocorrer uma nova plenária, né? Um novo julgamento com os ministros votando novamente ali com relação à tese de exclusão do ISS, que é da base de cálculo do PIS e da COFINS. Porém, o julgamento ele vai ocorrer em sessão, na verdade ainda, ou ele pode ocorrer por sessão presencial, ou ele pode ocorrer novamente por uma videoconferência.
Entretanto, ainda não há uma data marcada, né? A previsão, né, é que ocorra ainda dentro deste ano, né? E aí aqui a gente retoma novamente a questão do efeito de modulação, porque se ocorrer ainda deste ano, existe uma grande probabilidade de que ocorra efeitos de modulação, assim como ocorreu na tese de exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. E aí a gente tem aquele limitador de tempo, né, para quem pensar em entrar por via judicial após o julgamento, né? E aí já se tem o risco de não conseguir recuperar os últimos 5 anos. Aqui a título de conhecimento, né? Esse tema ele está disposto no próprio site do governo, né? O acompanhamento aqui do julgamento, né? E aí aqui nós temos o último evento que foi essa data de 27 de agosto, né? Onde o ministro Luiz Fux ele fez um pedido de destaque da sessão que ocorreu na semana passada, né? Do dia 20 de agosto até o dia 27 de agosto. Então ainda está por vir um novo julgamento com uma nova data a ser marcada, né? Em nossas mídias a gente procura mantermos nossos parceiros sempre devidamente atualizados, né? E aí, tão logo nós também tenhamos conhecimento a respeito de uma possível data a ser marcada, nós vamos também estar compartilhando com todos, né? Para que todos consigam ir acompanhando o tema. Informamos em todos os nossos canais digitais. E aí, com relação à tese aqui de exclusão do ISS da base do PIS e da COFINS, quais são as empresas que podem se beneficiar desta tese? Também são os sujeitos passivos, né, consequentemente contribuintes do PIS e da COFINS, e que possuam em sua base de cálculo receitas de serviços, né, que consequentemente são receitas que são oferecidas ali à tributação do ISS-QN. E aqui também nós excluímos os optantes pelo Simples devido às suas particularidades de cálculo quando se faz a apuração do Simples Nacional, né? Então, aqui um breve exemplo, né? Nós temos uma empresa que prestou serviços ali no valor de 248 mil, num caso hipotético aqui é uma alíquota de 2,5%, né? E que teve um valor apurado de ISS de 6 mil, né? Então, pela tese, este valor de 6 mil, ele vai ser excluído ali da base de cálculo do PIS e da COFINS, né? Aqui a gente está tratando apenas de um caso hipotético, né? Nos casos reais da empresa, que são valores geralmente maiores do que este, né? E aí também, para que todos tenham conhecimento do quanto essa tese ela já está evoluída, né? Já existem processos com deferimentos para determinar ali a suspensão, né, e a exclusão do ISS-QN da base de cálculo do PIS e da COFINS, né? Aqui, esses processos eles estão abertos, né? Então aqui nós estamos compartilhando justamente por conta disso, né? São processos que estão abertos e é de consulta pública, né? Então aqui um primeiro case é um processo no qual ele foi concedido pela juíza Fernanda Martinez, da 22ª Vara do Supremo Tribunal de Minas Gerais. Aqui um outro processo também, que foi concedido ali pela 12ª Vara Pública do Rio de Janeiro, no qual concedeu a liminar para uma empresa de tecnologia excluir o ISS-QN da base de cálculo do PIS e da COFINS, né? Esse processo ele foi julgado ali pela juíza Kátia Cristina, no qual, no seu julgamento, ela usou exatamente o mesmo entendimento que foi adotado pelo STF quando julgou a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, né? Então, o mesmo entendimento ele foi utilizado de forma análoga
para que ficasse evidenciado pela juíza e ela decidisse que realmente o ISS-QN ele não deve ser considerado na base de cálculo do PIS e da COFINS. Então, aqui algumas considerações finais, né, com relação às teses filhotes que nós abordamos na noite de hoje. É importante frisar que a decisão e o parecer da PGFN na tese do século, né, na tese de exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, ele trouxe uma grande segurança jurídica para as empresas, né? E a segurança ela foi tamanha que ela acabou trazendo, consequentemente, essas outras teses oriundas da tese do século, no qual as tributaristas denominam como teses filhotes. Aqui nós abordamos as duas principais teses filhotes, né, que são as teses que estão mais evoluídas, né? Porém, existem outras teses filhotes também que estão engatinhando, que estão em fase de amadurecimento, que estão começando a caminhar também, que utilizam o mesmo preceito, né, o mesmo entendimento da tese de exclusão do ICMS. Tá? Por exemplo, uma outra tese filhote que existe atualmente é a exclusão da CPRB da base de cálculo do PIS e da COFINS também. Né? O que é a CPRB? A CPRB é a contribuição previdenciária sobre o faturamento, né? Que é a contribuição principalmente para empresas que têm desoneração da folha. Então, a forma de contribuir para a Previdência ela é realizada com base no faturamento da empresa. E aí, pelo mesmo entendimento análogo adotado para a exclusão do ISS-QN da base do PIS e da COFINS, para o mesmo entendimento adotado para a exclusão do PIS e da COFINS sobre a sua própria base de cálculo, uma outra tese que começa a ganhar espaço no mercado é justamente a exclusão da PCRB, que também tem como base a receita bruta. Então, a CPRB também se tem um entendimento de que ela também deve ser excluída da base de cálculo do PIS e da COFINS. Uma outra tese também, a título de conhecimento, é a exclusão do ICMS ou do ISS-QN do Fundo Rural, né? Para as empresas jurídicas, né, do agronegócio, né? O Fundo Rural é um fundo que essas empresas do agronegócio recolhem, né? E aí o entendimento dado aqui é que o ICMS, o Fundo Rural, ele teria, digamos assim, a figura do PIS e do COFINS para essas empresas do agronegócio, né? E aí o entendimento dado é que, assim como o ICMS e o ISS-QN não devem compor a base de cálculo do PIS e da COFINS, então, para as empresas do agronegócio, esses dois tributos também não devem compor a base de cálculo do Fundo Rural, né? Então, essa também é uma outra tese filhote que ela também começa a engatinhar e começa a ganhar também espaço no mercado, né? Então, é importante que a gente consiga justamente ter um entendimento da tese principal, porque com base nela, outras teses filhotes cada vez mais vão ganhando espaço, né? Então, o mesmo raciocínio, ele pode e deve ser aplicado, né? Porque tal qual como ocorre o ICMS e o ISS, também não se pode incluir o PIS e a COFINS em suas próprias bases de cálculo, né? Assim como esses outros exemplos de teses filhotes que nós acabamos de citar aqui para vocês. E aí também, né, tocamos novamente nos possíveis efeitos de modulação dessas outras teses que estão começando a evoluir, né? Porque no momento em que ocorrer um efeito de modulação, isso já vai limitar o tempo de recuperação, né? Talvez não sendo mais possível recuperar os últimos 5 anos, né? E aí um ponto aqui também que nós gostaríamos de frisar é que essas teses elas ainda estão sendo viabilizadas somente por meios judiciais, né? Como ainda não se há decisão, né?
elas não avançaram tanto quanto a tese de exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, que já possibilita recuperar por vias administrativas. Então, estas teses aqui, a única maneira de se conseguir obter alguma recuperação ainda são somente por vias judiciais. Temos um comentário aqui da Vanessa. Essa decisão incentiva a multiplicação dessas teses filhotes. Justamente, Vanessa. Exatamente, exatamente. A decisão da tese principal, ela abre espaço e abre oportunidades para inúmeras teses filhotes, né, que consigam se ter um entendimento análogo da tese principal. Acho que 10 para 7 agora. Bom, pessoal, nós gostaríamos de compartilhar essas informações, né, e essas evoluções que ocorreram com base no nosso último webinar, no qual abordamos a tese do século, né, são outras oportunidades que existem no mercado tributário, né, e aí as empresas também que estão buscando se reerguer e estão buscando recuperar o seu fluxo de caixa por terem passado e ainda estarem passando por momentos conturbados decorrentes da pandemia, né? Então, são teses que, de certa forma, podem até vir ali a contribuir a recuperar ali a sua saúde financeira, o seu fluxo de caixa, né? Então, por isso que achamos bastante importante compartilhar este conhecimento aqui com vocês, né? E aí gostaríamos de abrir espaço aqui, se alguém tem alguma dúvida, gostaria de fazer algum comentário. O pessoal está pensando. É uma enxurrada de informações, né? E a parte tributária, ela é assim mesmo. Hoje a gente tem algumas informações, no dia seguinte a gente já tem um caminhão de informações novas ali para estudar e compartilhar o conhecimento. O mercado tributário é muito dinâmico, né? Todo dia, a todo momento tem novidades, né, em relação aos tributos, né? Pessoal comentando aqui, a Fernanda, excelente explanação das teses filhotes. Rosângela, excelente apresentação. Vanessa, parabéns pela apresentação, um ótimo tema. Luiz Fernando, parabéns pela apresentação. Fernanda, muito dinâmica essa área tributária, só para os fortes. Parabéns, Edu. Carlos Amorim também, concordando com a Fernanda. A área tributária é bem interessante mesmo. Boa noite, parabéns pela apresentação. Uma perguntinha básica, assim, que de repente não tem muito a ver com o assunto, mas sim mais para a gente poder se posicionar. Quando se fala de tese, tem risco de alguma sucumbência para o cliente? Por exemplo, a primeira pergunta, desculpe se ela é muito idiota, mas eu gostaria assim, de ter essa ideia. Os clientes dizem, não, mas e se eu perder, quanto isso me custa, isso e aquilo, aquelas coisas. Um pouquinho sobre isso. Não, perfeito, perfeito. É uma pergunta bastante importante, Gregolin. Tem, né? Sinceramente, existe o risco, né? Quando tu entra com um pedido de liminar, né? A prática que nós temos observado no mercado é para tentar minimizar esse risco, é que ao invés de tu entrar com um pedido de liminar, é tu entrar com um mandado de segurança. E aí o mandado de segurança, né, aí até, peço apoio dos meus colegas advogados, né, que se fizerem presente, mas o mandado de segurança ele já minimiza esse risco de honorários de sucumbência, né. Legal, obrigado, Eduardo.
Pessoal, mais alguma manifestação? Agora é um mercado que tem muita oportunidade, porque nosso país é formado por inúmeras empresas, né? Então tem espaço para evoluir e prestar inúmeros serviços nessa parte tributária. Exatamente. Em nossa empresa temos especialistas, né, na área contábil, área tributária, na área jurídica, então fiquem à vontade, os participantes que queiram nos consultar, queiram nos acionar para podermos ajudar vocês. Bom, pessoal, então, cumprindo aqui o nosso cronograma, né? Eu gostaria de agradecer a todos aqui pela presença, né? Por acompanharmos este evento dessa noite. Qualquer novidade, né, em relação ao mercado tributário, ao avanço das teses, assim como novas teses, né? Nós estaremos compartilhando nas nossas redes sociais, via LinkedIn, via Instagram. Se porventura alguém ficar com alguma dúvida e gostaria de rever a apresentação, nossa apresentação ela vai estar disponível no nosso canal do YouTube, né? O evento ele está sendo gravado e qualquer eventual dúvida ou futuros esclarecimentos, né? Aqui estão os nossos contatos, né? E nós nos colocamos à disposição para apoiá-los no que for necessário. Exatamente, pessoal. Agradecemos a presença de todos, nos colocamos à disposição, estamos sempre abertos a ouvir, a orientar quem necessário for. Então, gente, vou ter aqui no finalzinho, só para lembrar, como o Eduardo falou, esse vídeo ele vai ser postado no YouTube da Russell, nas redes sociais, então quem quiser ir lá, dar aquele compartilhar, mostrar para a família, mostrar que apareceu. Não esqueça de seguir a gente em todas as redes sociais. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite.